Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, seguindo a nossa disciplina de fabricação 2, a gente está em rosqueamento no torno mecânico, né? Paramos aqui na página 101, então aqui só recapitulando alguns conceitos, né? Então, tipos de rosca conforme o formato, tá? Então, rosca triangular, ela é para aperto, para montagem, para fixação, montagem e desmontagem. Então, rosca triangular é isso, fixação, montagem e desmontagem. Rosca retangular é para transmissão de movimento, só que é uma transmissão de movimento para força, tá? Então, o movimento dele não é muito suave, ele pula um pouquinho, né? Então, um exemplo para rosca retangular ou quadrada é a morsa, né? Ela é para força, para aperto, fixa para aperto, né? Só que o movimento não é suave. Rosca trapezoidal é para transmissão de movimento, suave. Então, um exemplo para rosca trapezoidal é os fusos do torno mecânico, os fusos de fresadoras, né? Os fusos, os movimentos das máquinas operatrizes, porque é um movimento suave de precisão. Existe também rosca dente de serra, que é para transmissão de movimento só em um sentido, e rosca redonda. O que é para rosca redonda? Aperto, fixação de grandes peças. Ok? Como já foi dito, o passo, aí para a rosca métrica, né, a distância percorrida pela ferramenta de corte por cada volta da peça cilíndrica roscar, isto é, a distância medida paralelamente ao eixo do cilindro num ponto do fio da rosca ao ponto homólogo do mesmo fio da rosca após uma volta completa. Então, passo da rosca, nenhuma novidade, elementos de máquina que vocês viram no primeiro módulo, a distância de cada triângulo. Por que é importante o passo da rosca? Porque para te fazer uma rosca métrica, qual é o avanço do torno? O passo da rosca. Tem que ser visto na tabela. Quanto ao perfil da rosca, é pequeno em relação ao passo. Há muitas vezes vantagem em interpor um ou mais fios de roscas. Aquele que se abriu, então, diz que a rosca é múltipla, né? 2 entradas, 3 entradas. Então, o comum é rosca de uma entrada. Como é que tu verifica se a rosca é de uma entrada? É só olhar a ponta da rosca ou do parafuso e vai ter só uma helicoide. Se tem uma helicoide só, é de uma entrada. Se tiver 2 entradas de helicoide, é de 2 entradas. Se tiver 3, 4 e assim por diante. Para que serve roscas de mais de uma entrada? Para que tu ganhe velocidade. Exemplo, redutores, né? De rosca sem fim com coroa. Rosca de 2 entradas, tu aumenta 2 vezes a rotação, mas diminui 2 vezes o torque. Ok? Nesses casos, há que ter em atenção o fato de que a distância entre duas voltas contínuas não medir o passo por não pertencerem ao mesmo fio da rosca. Por isso, antes de medir o passo da rosca, há de se verificar se a rosca é múltipla ou não, tá? Então, se tu vai medir o passo, é para uma entrada, tá? Se for rosca de 2 entradas, é a metade o passo. Se for de 3 entradas, é dividido por 3 e assim por diante. O passo pode vir dado em unidade de medida. Então, rosca métrica, nenhuma novidade aqui, a gente só está recapitulando, é as roscas M maiúscula, né? Então, é o passo da rosca, toda ela em milímetro. Roscas em polegada tem 2 tipos. A inglesa, a W, e a U, a americana, tá? Todas elas, enquanto que o avanço do torno da rosca métrica é o passo, das roscas inglesas ou americana é fios por polegada. Mas isso a gente vai aperfeiçoando. Atualmente, a unidade de medida mais corrente é a métrica, mas não se pode desconhecer de modo algum as outras unidades de medida.
Então, aqui está só dizendo, ó, por exemplo, uma rosca inglesa, 6 fios por polegada. O que significa fios por polegada? É quantos triângulos tem a cada polegada, ou seja, a cada 25,4 milímetros. Então, se tu tem uma rosca 6 fios por polegada, significa que a cada uma polegada, ou seja, a cada 25,4, tem 6 triângulos. E assim por diante. Tá? Qualquer coisa, me interrompa. Aqui é só uma introdução, tá? Depois a gente vai detalhando o procedimento. E se tudo der certo, vamos fazer prática ainda nesse módulo de rosca. Exemplo de rosqueamento exterior. A peça está animada a movimento de rotação. Primeiro executado o movimento de penetração no lado exterior da peça, posicionamento, o qual determina a profundidade de corte, profundidade de rosca. Depois é executado o movimento de avanço da peça, de corte, deslocando-se ao longo da superfície de revolução, sempre paralelamente ao eixo da peça com avanço constante, igual ao passo da rosca, vezes o número de rotações. Remove uma camada de material, deixando para trás o filete de rosca. Então, simplificando a vida. Rotação para fazer rosca, você sabe. Se for aço rápido, a velocidade de corte é menor. Para pastilha, eu já mostrei qual é a pastilha para abrir rosca, aquela dos triângulos pequenininhos. Você sabe como achar a rotação. O avanço, eu já adiantei para vocês. Se for rosca métrica, o passo da rosca. Ó, aqui, ó, avanço. Então, isso aqui está errado, tá? O avanço é o passo da rosca para a rosca métrica e fios por polegada para a rosca inglesa. E a rotação é da mesma forma que vocês aprenderam. Ok, senhores? Bom, pessoal, vamos participar, hein? Pelo jeito, só vou dar presença para o Elson. Então, vamos seguindo. Pô, vão lembrando, pessoal, que a aula é presencial, não é aquele EAD, não. Então, aqui numa rosca externa, ó, não adianta não prestarem atenção agora, quando chegarem na prática, se trupicarem, né? Vamos seguindo, então. Então, aqui, ó, a ferramenta vai dando passes e ela tem que ser, o avanço tem que ser muito mais rápido. Então, adiantando aqui para vocês, ó, essas coisas que vocês têm que chegar na frente da máquina e ter que saber, não pode gaguejar, né? Então, primeira coisa, vocês têm que buscar essa chave aqui, ó. Aqui. Se tiver no zigue-zague, é operações básicas, faceamento, cilíndrico externo e assim por diante. O varão que tem que girar é o liso. Ah, eu vou fazer rosca no torno, tem que colocar a chave aqui. Ou é rosca ou é um parafuso. Então, o varão que tem que girar é o roscado. Segunda coisa. Aqui. O acionamento do avanço. O acionamento é diferente. Tem essa palanca aqui, que é o transversal para frente e para trás, e o longitudinal esquerda-direita, que é para as operações básicas. Para fazer rosca, o avanço é outro. Vocês têm que usar essa outra palanca, que tem um símbolo de rosca. Então, rosca aberta aqui, está desengatado, está desligado o avanço. Para baixo, fechado, está ligado o avanço. Tá claro isso? Tá? Então, aqui repetindo. O procedimento para a rosca interna, claro, eu não estou detalhando ainda o procedimento para a rosca interna. Mas é o mesmo, a diferença é que a profundidade de corte, em vez de ser para frente, é para trás. O sentido de rotação é o mesmo, o sentido de avanço é o mesmo. Só que a penetração é para trás. Mesmo princípio.
Avanço para a rosca métrica, o passo. Para a rosca inglesa, fios por polegada. Ferramentas de corte, pessoal. Aqui, ó. Vamos simplificar a vida. Se for ferramenta de aço rápido, tu tem que afiar a ferramenta que a ponta fique um triângulo equilátero, ou seja, que os dois lados sejam iguais. Então, a ponta tem que ser de 60 graus para a rosca métrica e 55 graus para a rosca inglesa W. Ok? Vocês estão afiando isso aqui para aço rápido, né? Vocês estão afiando no esmeril, o aço rápido. Qual é o instrumento de medição que vocês vão usar? O escantilhão. Vou pegar uns exemplos aqui. Então, aqui, ó. Aqui é um escantilhão para rosca triangular. Estão vendo aqui? Se não estiver vendo, é só me avisar. Para que serve um escantilhão? Esse é de 55 graus. Tá aqui, ó, 55 graus. Então, é para rosca inglesa. Para que serve um escantilhão? O escantilhão tem duas funções. Primeiro, quando tu afiar a ferramenta de aço rápido, tu encaixa nesse triângulo maior aqui, ó. Para quê? Para verificar se o ângulo está certo. Tu vai afiando e encaixando aqui. Afiando e encaixando aqui. Quando não passar a luz, está certo o ângulo. É a primeira função. Ok? Esse aqui, ó, 60 graus. Mesma função. Só que esse aqui é para rosca métrica. Então, primeira função, à medida que tu afia a ferramenta, tu vai encaixando no triângulo maior para ver se o ângulo está certo na afiação. Segunda função, esses triângulos pequenos aqui. Quando tu fizer rosca no torno, a ferramenta tem que ficar a 90 graus da peça. Então, qual é a segunda função do escantilhão? Posicionar a ferramenta em relação à peça no torno. Então, tu encosta essa face superior aqui, ó, na peça e posiciona a ferramenta de corte encaixando nessa parte aqui. Para quê? Para te posicionar a ferramenta para ficar 90 graus em relação à peça. Tem outros escantilhões, ó, para rosca quadrada, para rosca trapezoidal e assim por diante. Ok? Esse é o escantilhão, principalmente os de rosca triangular, que a função na afiação de ferramentas de aço rápido, ver se o ângulo está certo e posicionamento da ferramenta em relação ao torno. Ok? Bom, qualquer coisa me pergunta. Então, a gente está vendo aqui, ó, ferramenta, primeiro aço rápido. A segunda, mais utilizada, é pastilha, né, de metal duro para rosca.
Tá aqui, ó. Toda vez que vocês virem esse formato de pastilha aqui, ó, que tem essas pontinhas pequenas, é pastilha de metal duro para abrir rosca. Aí tem suporte para rosca externa, suporte para rosca interna. Aí só tem que tomar cuidado no suporte, que tem suporte para fazer rosca externa, esquerda e direita. Aí eu comentei na última aula que o comum é rosca direita, rosca esquerda é especial. Ok? Bom, vou seguindo, hein, pessoal? Cabe a vocês perguntarem. Então, isso são as ferramentas. Ok? O que está demonstrando aqui no final da página 103, tu pode até usar um bedame. Se a largura dele for a largura para uma rosca quadrada, tu pode afiar ele para uma rosca quadrada ou trapezoidal, mas o ideal é usar as barrinhas de aço rápido e afiar um quadrado ou um losango, né? Um trapézio, perdão, para fazer rosca quadrada ou trapezoidal. Em alguns casos até redondo. Ok? Alguma pergunta das ferramentas mais usadas para torneamento de rosca? Seguindo aqui na 104, problemas de fabricação de rosca. Aí, claro, vai entrar mais a prática, né? Mas existem diversos tipos de classe e ajuste e precisão. Aí depende da precisão de rosca. Mas, em princípio, como é que vocês vão dimensionar? Vocês vão controlar o passo da rosca ou fios por polegada, dependendo da rosca, usando o que? Um pente de rosca. Controla o diâmetro externo e o interno com paquímetro. Se tiver a porca, melhor ainda. Exige critérios na seleção dos processos de ferramentas e dos métodos de inspeção. Pelo menos 5 medidas que devem ajustar entre si. Então, aqui fala diâmetros maiores, menor efetivo, passo e ângulo do avanço, ângulo da rosca. Então, tudo isso é na tabela de rosca, né? Eu já adiantei uma coisa. Qual é o ângulo da rosca métrica? 60 graus. Qual é o ângulo da rosca inglesa? 55 graus. Qual é o avanço o avanço no torno da rosca métrica? O passo. E da inglesa, fios por polegada. O diâmetro externo é a especificação da rosca e o interno está na tabela de rosca. Aí depois a gente exercita. Eu até sexta-feira enviei para vocês 2 tabelas de rosca e os parâmetros do fresamento que a gente vai usar mais adiante, tá? Então guardem bem isso aí. Aqui só um comentário, tá? Dos tipos de rosca. Aqui rosca métrica, normal e fina. Então tem rosca fina, tanto na métrica como na inglesa, que a altura dos filetes são menores e tem mais filetes. Para que serve rosca fina? Para aperto. Só que ela tem pouca resistência mecânica, ela espana fácil. Então, como diz, o normal é o normal. Então, quando diz, eu quero fazer uma rosca M10, é o normal, rosca métrica. Se for fina, tem outra tabela para rosca métrica fina. Existe rosca métrica cônica, principalmente para tubulação, como inglesa. Rosca inglesa, Whitworth. Rosca ISO trapezoidal, dente de serra. Ó. Rosca, né, UNF ou UNC, né, norte-americana, Edison especiais e assim por diante. Tá? Assim como rosca cônica para tubulação tem inglesa também, que é até o mais usado. Roscas triangulares, que eu comentei, que é para fixação, tá? A rosca de perfil triangular são fabricadas segundo 3 sistemas normalizados, tá? Que eu já citei. O sistema métrico, que é da ISO,
a M10, M12, M14 e assim por diante, que é em milímetro. O inglês, que é o Whitworth, AW, em polegada. E o americano, que é menos usado, mas existe. São roscas U. Então, as mais usadas é a M métrica e a W inglesa. Mas tem a U maiúsculo, que é americano, que também é em polegada. No sistema métrico, as medidas de rosca em milímetros, nenhuma novidade, é só um lembrete de elementos de máquina. Os filetes em forma de um triângulo, ferramenta 60 graus, nenhuma novidade. Crista plana e raiz arredondada, vocês não precisam se preocupar com isso, porque é conforme o formato da ferramenta, tá? Isso aqui não se preocupe. Então aqui uns exemplos para triangular, parafusos, porcas de fixação, união de peças. Peças e máquinas em geral, fixação. Primeiro procedimento para calcular roscas consiste na medição do passo da rosca, tá? Depois eu vou fazer comentários que até as tabelas que eu passei para vocês têm umas fórmulas para calcular a rosca. Sempre que vocês fabricarem rosca ou analisar a rosca de um equipamento, enfim, vocês vão buscar as padrões, as que estão na tabela. Se caso vocês tenham que produzir uma rosca que não exista, que não é padronizada, tem que utilizar aquelas fórmulas, tá? Verificadores de rosca. Para se obter essa medida, podemos usar pente de rosca, escala e paquímetro. Esses instrumentos são chamados verificadores de rosca, que fornecem a medida do passo em milímetros ou em filetes por polegada. E também a medida de ângulos de filete. Então, assim, ó, o mais usado, tanto no torno... Vamos simplificar a vida aqui, ó. Escala, tu não vai usar escala, nem uma trena, né? Porque cada tracinho é 1 milímetro. Os instrumentos mais usados é o pente de rosca e o paquímetro. Pente de rosca. Ele pode ser, aqui no lado, métrico, só métrico. Pode ser só inglês, Whitworth, ou pode ser aquele combinado, né? Que a metade dele é métrico e a metade dele é inglesa, Whitworth. Então, o que tu vai fazer? Tu procura a chapinha que encaixa. Se for métrico, vai aparecer um número aqui. 1,5. O que significa 1,5 na chapinha métrica? Que o passo da rosca, a distância de cada triângulo é 1,5 milímetro. Então, a chapinha que encaixar na métrica vai ter um número. 2. O que significa o número 2 na chapinha no lado métrico? Que a distância de cada triângulo é 2 milímetros. Se for a chapinha da rosca inglesa, vai aparecer assim, um exemplo, 10G. O que significa 10G? Da Whitworth inglesa. 10G significa 10 fios por polegada, ou seja, ele vai ter 10 triângulos a cada uma polegada. Se a chapinha que encaixou na inglesa for 12G, significa que aquela rosca tem 12 triângulos ou 12 fios por polegada, a cada polegada. Claríssimo isso? Estou só revisando elementos de máquina e metrologia. Mas isso vocês têm que saber na chegada do torno. Ok? Só que só com pente de rosca, tu não consegue descobrir a rosca. Então, qual é o segundo instrumento? O primeiro instrumento de medição é o pente de rosca. O segundo, tu vai usar o paquímetro. Para quê? Primeiro mede o diâmetro externo. Na hora da fabricação, dá para medir com a ponta dos bicos o interno, que é o D1, aqui, ó, por dentro. E aproximado, né? Porque no avanço tu não tem precisão, tu pode medir o comprimento da rosca. Então, com pente de rosca, tu descobre se é métrico em inglês ou passo,
ou fios por polegada, e o diâmetro externo. E o diâmetro externo, com uma tabela de rosca, tu descobre qualquer rosca. Clarice? Que revisando, rosca métrica, padrão da ISO, pode ser normal ou fina, sendo que a rosca métrica fina possui, como eu falei, filetes mais finos e mais filetes. É usado em casos de melhor, ele fixa mais, porque é comum, aí tem outros elementos de máquina que na vibração se afrouxa as fixações, né? Então, ela te dá maior aperto, só que ela tem menor resistência mecânica, ela espana mais fácil, é a fina. Falou em rosca métrica, a ponta da ferramenta é sempre 60 graus. Crista redonda, crista plana e raiz arredondada, não se preocupem com isso na fabricação, que é a própria ponta da ferramenta. Rosca inglesa, também padrão nos Estados Unidos, ela também tem a normal e a fina. Se for BSW, é normal. Se for BSF, é fino. E o avanço do torno? Fios por polegada, que se vê na tabela. A inglesa, Whitworth, as medidas são dadas em polegadas, o filete também triangular e a ponta da ferramenta não é 60 graus, é 55. E a crista e a raiz arredondada. Ó, crista e raiz arredondada. Também, não se preocupem com isso na fabricação, é a própria ponta da ferramenta. No sistema inglês Whitworth, a rosca normal é caracterizada BSW, aqui o que significa, e BSF, rosca fina. O passo é determinado, aqui não se utiliza. No torno, até nas tabelas tem um passo em milímetro na rosca inglesa, mas tu vai buscar para regular o avanço do torno o fios por polegada, que está na tabela da rosca. E a terceira, menos usada, mas pode aparecer, enquanto que a métrica é M maiúsculo, a inglesa é W, a americana é U. Também em polegada. Filete, olha as diferenças, né? A americana U, a ferramenta tem que ser igual da métrica, 60 graus. Crista plana e raiz arredondada, não se preocupem com isso. Nesse sistema, como a inglesa, o passo também é determinado dividindo a polegada por número de filetes contido em uma polegada. Resumindo, qual a ponta da ferramenta para tornear uma americana? Igual da métrica, 60 graus. Qual o avanço do torno da americana 1? Fios por polegada na tabela. No sistema americano U, a rosca normal é conhecida como NC e rosca fina NF. Observações. Nos três sistemas, as roscas são fabricadas em dois padrões, normal e fino. A rosca normal tem menor número de filetes por polegada que a rosca fina. Então, é o normal, né? Fina só em casos especiais. Ok? Cálculo de roscas triangulares. Eu já falei para que serve, mas vou repetir mais uma vez. Quando tu vai fabricar uma rosca, independente se é métrica, inglesa ou americana, tu vai buscar as padrões, as que estão nas tabelas. Se caso tu tem que fabricar uma rosca que não exista, uma nova rosca métrica, uma nova rosca americana ou inglesa, tu tem que usar as fórmulas que estão nas tabelas de rosca, conforme mandei para vocês. Então é para isso que serve o cálculo de rosca. Em casos especiais, quando se tem que fabricar uma rosca que não existe.
Então, agora que você viu em detalhes os instrumentos de medir o passo de rosca e o sistema de roscas, é preciso que você saiba quais procedimentos para determinar o passo de rosca ou o número de fios por polegada. Então, isso aqui você já sabe, para determinar o passo ou fios por polegada, tu usa o pente de rosca. Verificar, aqui que eu já expliquei, qual das lâminas do pente de rosca se encaixa perfeitamente no filete de rosca. Então, se tu vai tentar descobrir que rosca é aquele determinado equipamento, tu procura a chapinha que encaixa. A primeira coisa que tu vai descobrir se é métrica ou inglesa. Se for métrica, o número da chapinha é o passo em milímetros. Se for inglesa, o número que está gravado na chapinha é fios por polegada. A lâmina que se encaixa vai indicar o passo da rosca, o número de fios por polegada. Vimos que no lugar do pente rosca você pode usar escala não, né? O paquímetro para medir diâmetro externo, interno ou comprimento. Essa dica aqui que ele está dando, descartem isso, cara. Não é prático isso. Está dizendo aqui, ó. Se você dividir a medida encontrada por 10, por exemplo, aqui, ó. Ele pegou uma escala e mediu o comprimento em 10 filetes. Se você divide a medida encontrada por 10, pode encontrar o passo da rosca. Não, considerem isso, né? Tem fórmulas bem mais simples que eu vou ensinar vocês mais adiante. Tu quer descobrir o passo, o fios por polegada, usa o pente rosca. Isso se for rosca no sistema métrico. Se for em inglês, você deve verificar quantos filetes cabem em cada polegada. Então, tu não vai usar a escala, que isso não é preciso, tá? O resultado, portanto, será o número de fios por polegada. Medir o diâmetro externo da rosca com paquímetro ou interno, comprimento. Tendo a medida do diâmetro e as medidas do pente de rosca, se é o passo ou se é fios por polegada, é só tu consultar uma tabela, eu mandei duas para vocês, para te descobrir que rosca é aquele equipamento. Também, em vez de consultar a tabela, você pode fazer cálculos das dimensões de roscas. Não. Para fazer cálculo é só para roscas especiais que não existam, tá? De forma prática, apresentamos um conjunto de exemplos de cálculos seguidos de exercícios. Esses cálculos estão relacionados com os seguintes tipos de rosca: métrica normal, incluindo a fina, e inglesa normal BSW e fina BSF. O que está dizendo aqui, ó? Eu mandei aqui uma tabela para vocês aqui, ó. Essa aqui que diz rosca 1, vamos dar uma olhada nela. Aqui, ó. O que está dizendo aqui nessa primeira tabela? Rosca inglesa, série normal. Então, ela começa com W, né? Então, por exemplo, se tu tem que fazer uma W meia polegada, um parafuso W meia polegada. Meia polegada é o D aqui, ó, o diâmetro externo. Então, é só ir aqui, ó, meia polegada. O diâmetro externo, ó, 12,7 milímetros. Avanço do torno, ó, número de fios por polegada. Qual é o avanço do torno? Tá aqui, ó, 12 fios por polegada. Se tu precisar do passo, tá aqui também, mas tu não vai usar o passo no torno para essa rosca, tu vai usar fios por polegada, mas tá aqui, ó. Passo 2,12 milímetros. A altura do filete é bom para a profundidade de corte do torno. 1,36 milímetros. O que é esse D1? Aqui, ó. D1, ó, é o diâmetro interno, ó, do parafuso. Para que serve? Ele é importantíssimo também. Para que ele serve? Para te medir com paquímetro. 9,99. Raio de curvatura não interessa. E esse D2 aqui, ó. Se tu reparar aqui, ó. D2 está aqui, ó.
É um diâmetro na rosca que ele pega aproximadamente na metade da altura do filete. Qual é o nome desse D2? Diâmetro efetivo. Para que serve o diâmetro efetivo? Serve para fabricação? Não. Serve para manutenção? Não. O D2 ele só serve para o setor de engenharia para calcular se a rosca vai resistir ou não. Resistência dos materiais. Então, tu vai fazer um cálculo de resistência para ver se o teu projeto está bom. Qual o diâmetro que tu vai usar para calcular a resistência mecânica dela? O D2, o diâmetro efetivo. Que na rosca de meia polegada é 11,34 milímetros. Então, para fabricação, se tu vai fazer uma rosca padrão W meia polegada, que é o D minúsculo, meia polegada, o que te interessa aqui é o diâmetro externo, 12,7, fios por polegada, 12, a altura do filete, 1,36, e o D1, que é o diâmetro interno para medir com paquímetro, 9,99. Se tu quiser abrir rosca com macho, tem aqui, ó. Se tu vai abrir uma rosca com macho meia polegada, normal, qual a broca que tem que estar furado? Aqui, ó, meia polegada, uma broca de 10,5 para abrir rosca com macho. Ok? Então, aqui são as roscas padrão inglesa, meia polegada. Letras minúsculas, ó, é o parafuso, ou o macho. Letras maiúsculas, ó, é a porca. Tá aqui, ó. Tá? Então, D maiúsculo é a porca. E essas equações aqui que a gente vai começar a ver com calma, mas não precisa se estressarem muito. É para caso tu tenha que fabricar uma rosca que não tem aqui. Exemplo. Aqui a maior rosca que tem aqui é 3,5 polegadas, uma W 3,5 polegadas. Digamos que eu tenha que fabricar uma W 4 polegadas. Apagarei isso aqui. Vou botar aqui um segundo caso. Primeiro a gente vai fazer uma métrica, mas eu vou colocar aqui. Digamos que eu tenha que fazer uma W 4 polegadas. X 10. O que significa isso? Parafuso pode ser. Diâmetro, uma inglesa, 4 polegadas e 10 fios por polegada. Essas informações, mesmo que seja uma rosca que não exista, tem que ser informado para vocês. Então, primeira coisa, tu vai ter que tornear o diâmetro externo. O diâmetro externo de 4 polegadas é, caso eu não me esqueça, aí cabe vocês a calcular, 4 vezes 25,4, 50,8, 101,6 milímetros, torneado no diâmetro externo. Avanço do torno, tranquilo, 10 fios por polegada. Já deixa aqui quietinho. Depois a gente faz o 1. Aqui a gente pode fazer em aço rápido. Tá? Ferramenta, ângulo, 55 graus. Então, escantilhão em 55 graus. Ok? Então, o que vocês fariam? Depois a gente faz o exemplo aqui, a gente está analisando a tabela. Ah, eu tenho que fazer uma 4 polegadas. Tu vai olhar na tabela, é o D, ó. Tem 4 polegadas? Não, a maior que tem é 3,5 polegadas.
Então, eu não tenho as informações, vou ter que usar as tabelas. Então, vou ter que usar as tabelas, vou ter que usar essas equações aqui. Para que servem essas equações? Para fabricar uma rosca que não existe. Aí depois a gente segue aqui, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, o que é que diz aqui formulário? Isso aqui é a nomenclatura, que é padrão das tabelas de rosca. Se for P maiúsculo, passo da rosca. Letras minúsculas é o parafuso. Então, o D é o diâmetro externo do parafuso. Tranquilo. D1 é o interno que tu vai precisar também. O D2 eu falei para vocês, que é o efetivo. Para que serve o D2? Só serve para cálculo de resistência dos materiais em setor de engenharia, para calcular se a rosca vai resistir ou não. A, ângulo do perfil da rosca, tranquilo, 55 graus da inglesa, 60 da métrica. Folga da rosca aí depende do produto que tu está inventando, né? Tem roscas com maior folga, tem roscas com menor folga. As tabelas de rosca até informam a folga. Essa aqui, não. Acho que a métrica informa. Se eu não me engano, é 0,045 vezes o passo, mas depois eu olho direitinho. Letras maiúsculas, a porca. Ou a rosca fêmea, né? Diâmetro maior da porca, D1 menor e D2 mesmo esquema. Diâmetro que tu vai usar para calcular a resistência mecânica. HE é a altura do filete e os raios de curvatura é mais curiosidade. Na fabricação vocês não se envolvem nisso, tá? Aí diz aqui, ó. Raio de arredondamento da raiz do filete do parafuso, RRI da porca. E aqui está dizendo o que aparece, né, nas tabelas, aqui na página 108. Aqui, ó, igual essa tabela, rosca 1 que eu mostrei aqui para vocês, aqui, ó, mesmo desenho. E a nomenclatura é a mesma. Tá? Aí tá indicando ó, onde fica o D, o D2, o D1 do parafuso. Aqui é mais para rosca métrica, né, 60 graus, a porca, o passo, os raios. E essas fórmulas aqui, ó. O que são essas fórmulas aqui? Se eu abrir a tabela que eu mandei para vocês, ó, rosca 2, ó. Mesmo princípio da inglesa, ó. Rosca métrica normal. Rosca métrica fina. Nomenclatura é a mesma. Então, mesmo princípio. Eu quero fazer uma rosca, um parafuso M10. O 10 é o diâmetro externo, que é o D. Então, tu procura aqui, ó, D10. Tá aqui, ó, 10, ó. Preciso do D1, que é para medir com paquímetro o diâmetro interno. O externo é 10 milímetros da M10. O interno, 7,92, 91. Diâmetros da porca. Avanço do torno. Tá aqui, ó, o passo, ó. Qual é o avanço para fazer uma M10? O passo da rosca, tá aqui, ó, P maiúsculo. Então, eu vou colocar o avanço do torno, 1,5 milímetros por rotação. A altura do filete, tem um pouquinho mais de 1 milímetro. E se caso tenho que calcular a resistência mecânica, tem aqui o D2, ó. 9,026 milímetros. Se eu quero fazer uma rosca M10, qual é o furo com broca para eu abrir rosca com macho? Está no lado aqui, ó. Diâmetro do furo da broca para roscar com macho. Uma M10, eu tenho que fazer um furo final de 8,5. Ok? Mesmo princípio. Aí tem aqui, ó,
Roscas métricas, eu tenho aqui até a M56. Aí, digamos que eu queira fazer uma M80. X5. Também parafuso. Aqui, ajustando, né, o avanço do torno, eu pego da inglesa aqui, fios por polegada, mas no torno é 10 milímetros por rotação. Aí eu vou aqui, ó, rosca métrica série normal. M80, o D é 80 milímetros, o diâmetro externo. Vou no D aqui. Tem 80 milímetros? Não, não tem. O máximo é 56. Então, vou ter que usar essas fórmulas aqui, porque é uma rosca especial. Então, também vou usar a ferramenta de aço rápido. Diâmetro externo dessa rosca já tem 80 milímetros. O 5 é o passo da rosca, né? Então, o avanço é o passo. 5 milímetros por rotação. Já tem o avanço do torno também. Que é o passo. Ok? Vamos seguindo devagarzito. Aí depois a gente resolve aqueles dois exercícios ali. Então aqui, ó, essas fórmulas aqui, que está na página 108, ó, da rosca métrica, que é para roscas que não existam, é a mesma que está nessa tabela que eu enviei para vocês, ó, rosca métrica série normal, as mesmas fórmulas. Para roscas que não tenham na tabela. Exemplo, a M80 que a gente vai fazer depois. Aí tem aqui rosca métrica, ângulo 60 graus, diâmetro interno é o externo menos esse número vezes o passo, o diâmetro efetivo, que é igual do parafuso e da porca, é o diâmetro externo menos esse número vezes o passo, a folga, ó, entre parafuso e porca é 0,045 vezes o passo, diâmetro maior da porca está aqui, ó, é o diâmetro externo do parafuso mais 2 vezes a folga. Diâmetro menor da porca, D1, é o diâmetro externo do parafuso, menos 1,0825 vezes o passo. Diâmetro efetivo igual do parafuso e da porca. Altura do filete, esse número vezes o passo. É fixo, tá? Raios de arredondamento, vocês não precisam se preocupar na fabricação, né, do parafuso, é esse número vezes o passo. E da porca, esse número vezes o passo. Tá? Então, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Eu quero fazer uma M80, passo 5, que não exista. Isso aqui é especial. Tá? O diâmetro externo eu tenho, tornei 80 milímetros. O avanço do torno eu tenho, que é o passo 5 milímetros, que dá 5 milímetros por rotação no avanço do torno. Então, o que eu preciso aqui? Vou na tabela da rosca métrica. Ó, rosca métrica série normal. O que eu preciso? Ó? Altura do filete. 0,6945 vezes o passo. Então, eu preciso disso. Então, altura do filete, 0,6945
6945 vezes o passo, que é 5 milímetros. Duas casas depois da vírgula dá 3,47. Bom, cabe vocês conferir isso depois, hein? Só estou dando o caminho da mina. 3,47 é a altura do triângulo do filete. Tá? O que eu preciso também? O D1, que é para medir com paquímetro. O D1, que é o diâmetro interno, é o diâmetro externo menos 2 vezes a altura do filete. É uma receita de bolo, pessoal. A conta tá certo. Tá. D1 é igual, diâmetro externo dessa rosca é 80, menos 2 vezes a altura do filete, 3,47. Isso dá 80 menos 2 vezes 3,47. Então, o diâmetro interno, que vai ser medido com paquímetro, caso não tenha porca, é 73,06 milímetros. Ok? Isso é para fabricação. Eu vou tornear o externo com 80, vou ajustar o avanço do torno 5 milímetros por rotação, vou torneando até essa profundidade de corte, aos poucos, né? E vou medir com paquímetro esse interno, que tem que dar 73,06. Caso vocês tenham que fabricar a porca, é só seguir essas fórmulas aqui, que é uma receita de bolo, nenhum segredo. Se precisar do diâmetro efetivo para calcular a resistência, segue essa fórmula aqui, que é bem simplesinha também. O que é esse A aqui, ó? Olha aqui. O que é esse A? É a folga. Folga entre parafuso e porca. Tá aqui, ó, o A. A folga. Ok? Então, deixa eu só pegar uma coisa aqui. O que está faltando ali para a gente fabricar aquela rosca? A rotação do torno. Então, digamos que esse primeiro caso, vamos fazer a peça, a rosca, né, em ferro fundido. A ferramenta, aço rápido. Ferramenta, aço rápido. Ferro fundido, podem adotar o duro aqui, tá? Então, ferramentas de aço rápido, ferro fundido duro. Segue aqui, ó, roscar. 6 metros por minuto. Então, velocidade de corte, 6 metros por minuto. Rotação, 6 vezes 1000, dividido por 3,14, vezes o diâmetro da peça 80. Rotação, 6.000 dividido por π vezes 80. Isso dá, olha, 23,87 RPM. Só que vocês estão acostumados, sabem também, né, que o torneiro ele usa o ábaco primeiro, né?
Deixa eu abrir aqui para a gente ajustar isto. Então aqui não tem segredo, ó. Velocidade de corte está aqui, ó. 6 metros por minuto. O dedo do torneiro segue aqui. Diâmetro 80. Tem aqui, ó, 65 e 100. O dedo do torneiro segue aqui. Cruzou? Não. Qual a rotação que tu vai usar? A mínima. 50 RPM. Então, o torneiro vai usar aqui ábaco 50 RPM. Tá, pessoal? Então, aqui, só exemplificando aqui uma rosca especial, métrica normal M80 por passo 5. A gente relembrou como achar a rotação e o avanço. E a gente utilizou as equações da tabela de rosca para quê? Ela só serve para roscas especiais. Tá? Porque tá aqui, ó. Ah, eu quero fazer uma M56. Preciso calcular? Não, tá tudo aqui, ó. Quero fazer uma M5. Preciso calcular? Não, tá aqui, ó. Já tenho o D1, já tenho os diâmetros da porca, tem o passo. Qual é o passo que eu vou colocar no torno se eu fizer uma M5? 0,8 e assim vai. Então, essas fórmulas é só para rosca que não exista, tá? Bem, Alex, é o Elcio. Boa noite. Ô, Elcio. Essas tabelas aí, elas são umas tabelas padrão? Isso, É padrão isso? de rosca. Não, eu digo padrão. Sempre que eu procurar por uma tabela, o que vai me apresentar é isso? Tem que dar os mesmos valores. Não, eu digo essa tabela que tu me mostrou aí, tá? Sempre que eu procurar por uma tabela, sei lá, no mercado, na internet, uma hora que eu precisar de alguma tabela, eu vou achar uma tabela igual a essa. Acredito que sim. Né? Aí tu tem que ter a tua tabela de confiança, tá? Aí acredito que sim. Eu uso muito essa aqui. Né? Sim, mas existe outras tabelas? Isso é Faça. um padrão? Tipo, Ó, aqui, ó, uma coisa aqui, ó, vamos melhorar o nosso vocabulário. Quando a gente fala padrão, é porque é normalizado. A rosca métrica é do sistema internacional. Então, se eu usar essa minha tabela, tá aqui, ó, M1, o diâmetro interno é 0,552. Se eu abrir qualquer outra tabela da rosca métrica, o D1 da M1 tem que dar o mesmo, porque é padronizado. Tá, tudo bem, isso, eu entendi isso. O que eu fiquei na dúvida foi o seguinte, do tipo, por exemplo, que nem na de polegada ali, meia 12 fios, tá? Eu sempre que eu procurar uma tabela, vou achar uma meia 12 fios, não vai aparecer uma tabela para mim com Sim, meia tanto 13 é que fios, por exemplo. já tem muitos mecânicos que comentam que tem de outros fios por polegada. Aí pode ser, aí tu tem que investigar. Se ela é uma inglesa fina ou se é uma especial. Mas uma rosca inglesa W meia polegada, normal, é sempre 12 fios por polegada. E sim, era essa a minha dúvida. Nunca vai aparecer normal uma meia 13 fios, por exemplo. Aí tu tem que investigar. Será que é uma fina? Aí tu tem que abrir uma tabela da inglesa fina para ver se a fina de meia polegada é 13 fios. Se não for, aí entra no especial. Tá Entendi. claro? Tá claro. Qual é as tuas possibilidades? Quando tu investigar a rosca, primeiro, tu olha a tabela do normal. Segunda, tu olha a tabela da fina. Se não aparecer nenhuma das duas, entra no especial. Ok?
Então, Ok. se eu tenho uma rosca meia polegada, a primeira coisa eu vou olhar essa tabela aqui, ó, série normal. Meia polegada tem que dar 12 fios. Se tiver diferente, aí eu tenho que olhar a tabela da inglesa fina. Se não for, entra no especial. Aí eu tenho que ver. Aí, qual é o conselho que eu dou? Tem que olhar o catálogo do fabricante desse parafuso, enfim. Se é um Caesar, enfim. Ok? Feito frete aqui, então, pessoal. Então, aqui, ó, eu dei o exemplo aqui. Para que serve essas equações aqui, ó, na página 108, para rosca métrica série normal. Ok? E a gente fez o exemplo aqui de uma M80, passo 5 milímetros. Calculamos o que interessa. O que interessa no cálculo aqui? É a altura e o diâmetro interno. Só se tu for calcular a resistência mecânica. Aí tu precisa do D2 e da porca, né? E calcula o avanço a gente tem. O avanço a gente tem. E a rotação é o mesmo esquema, a gente só relembrou aqui. Ok, pessoal? Vamos fazer uma chamada aqui para pegar um ar. Cristiano não veio. Edson não veio. Elson. Presente. Gabriel. Aqui. Clay não veio. Lennon. Presente. Luiz não veio. Nicolas não veio. Rafael. Presente. Robson. Aqui. Rodrigo não veio. E Wagner. Presente. Feito, pessoal. São 8h08. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos até as 8h28, tá? Até daqui a pouco.